Meninos, o Ciro Nogueira, né? O senhor me leva às tentações dos trocadilhos com G, J, aquelas coisas. Ele concedeu uma entrevista à Folha, sei lá, Bob Furuia, até comentei hoje, deve ser a 53ª entrevista que ele dá em 15 dias. Ele está falante. Olha, você passou na porta do Ciro Nogueira e fala, quero te dar uma entrevista. Tenho que dizer. Porque tem gente que é difícil você falar. Você liga, o cara não te atende, não sei o quê, não quer falar. O Ciro está doidão para falar, o Ciro Nogueira. Quer dar entrevista, e ele tem teses, né? Então tem teses. Uma delas, assim, eu gostei dessa aqui. Como é? Bolsonaro de hoje é melhor do que o de 2018. Ainda bem, porque o de 2018, segundo ele, era fascista. Né? E também, segundo ele, o Lula de agora é pior do que o de 2002. Aí ele está tentando se justificar, porque ele apoiou o de 2002. Ciro Nogueira. Né? Mas isso é lá com ele, não vou me fixar nisso não. Ele disse que não há corrupção no governo, que a corrupção no governo é virtual. Por que ele chamou a corrupção no governo de virtual? Porque nós sabemos, depois de tudo que a gente viu com os pastores no FNDE, né, o glorioso Gilmar Santos e o Arilton Moura, né, depois de tudo aquilo que se viu, ficamos sabendo que o FNDE fez um pregão, uma licitação encurtada que permite toda sorte de maracutaia. Infelizmente é isso que é pregão. O governo fez um pregão para comprar 3.850 ônibus escolares para as áreas rurais. A área técnica do FNDE disse que vai custar 1 bilhão e 300 milhões. Isso passou pelas mãos, né, de aliados do Valdemar Costa Neto, do partido aqui, do Partido da Igreja Universal lá, como é que chama? Republicanos. Republicanos. Depois de passar pela mão desses patriotas, a licitação, o pregão, que era de 1,3 bilhão, passou para 2 bilhões e 85 milhões. Um sobrepreço de 730 milhões. Como saiu matéria na imprensa, no Estadão, antes da coisa prosperar, baixaram para 1,5 bilhão. Ainda assim, 1,5 bilhão, alguma coisinha. Ainda assim, mais de 200 milhões a mais do que o preço mínimo. O preço mínimo, mais do que o preço máximo estabelecido pela área técnica. Não é? E o TCU suspendeu a compra. Disse, não, tá muita bagunça isso daí. Indagado a respeito, o Ciro então disse, bom, isso é uma corrupção virtual. Por que não aconteceu? A compra não aconteceu. E ele, como é ousado, o Bob Furuia, o Vale Bene, ele é ousado, ele disse, foi a Roma da vacina. A Roma da vacina. Não aconteceu. Mas a da vacina não aconteceu porque houve a denúncia. Senão não teria acontecido. Se bem que depois eles não achavam a vacina para vender, né? E esse não aconteceu porque também houve a denúncia, porque a imprensa apurou, se não teria acontecido. Assim como não aconteceu lá atrás uma compra bilionária de laptops. Só uma escola receberia uma média de 30 laptops por aluno. Porque também houve a denúncia. Então ele chama isso de corrupção virtual. Aquilo, a safadeza que não se fez, porque se denunciou. Mas nós vamos ver daqui a pouco que nem tudo se consegue denunciar, Bob Furuia. Não, tem coisa que acontece. As pessoas não descobrem a tempo. E aí o mundo virtual de que fala Ciro Nogueira se torna muito real. Mas vamos falar então de escolas virtuais. Vamos falar de escolas fake. O Marcelo Ponte, que é
o homem do Ciro Nogueira no FNDE, preside o FNDE, foi assessor do Ciro Nogueira, prestou depoimento à Comissão de Educação do Senado e disse que a prioridade do fundo é o quê? Concluir escolas que estão paradas, quer dizer, começaram a construir, elas estão paradas. Sabe quantas? 3.500. São bilhões de reais parados. Né? Construções em curso sendo consumidas pelas intempéries, pelo mato, engolidas pelo mato. Não, Bob Furui, em vez de liberar dinheiro para isso, o que estão estimulando é novos contratos. Estão querendo novos contratos. Então, aliados do governo estão anunciando milhões de liberação de recurso para a construção de escolas. E esse dinheiro, Bob Furui, Avalio Bene, não existe. É mentira. Eles liberam lá uma merrequinha, um percentualzinho, 0,2%, 2%, e depois vai parar porque não tem dinheiro. Para fazer essas novas escolas seriam necessários 2 bilhões que não existem. Mas é que precisa alimentar a máquina eleitoral do governo e do Centrão com dinheiro público. E o FNDE se tornou a cornucópia, se tornou a fonte geradora de gastança e de dinheiro para essa turma. E aí nós temos, e o Bolsonaro vai falar disso ainda hoje, nós vamos ver, sabe o que se passa na prática? O Bolsonaro não é mais presidente da República, ele é um presidente sequestrado, ele é um animador de auditório, ele é hoje apenas um vocalizador de memes de extrema-direita, né, e de convocações fascistoides. Ele não manda, quem governa o Brasil é o Centrão. Quem governa o Brasil é Ciro Nogueira. Quem governa o Brasil é Valdemar Costa Neto. Quem governa o Brasil é Arthur Lira. Quem governa o Brasil é os republicanos. É essa gente que governa o Brasil. Esses caras, como senhores da guerra, dividiram o país e estão com a cara enfiada no botim. É uma coisa espantosa. O tal do Gary Gamarante, que é o homem do Valdemar Costa Neto no FNDE, ganha R$10.300 por mês, 10.200 e pouco, e comprou um carro de 330 mil. Diz que financiado. Feito o cálculo sobre a prestação, sabe quanto sobra do salário dele, Bob? R$2,81 por mês. Não paga nem gasolina, Não, né? não dá 1/3 de um litro de gasolina. Né? 1/3, mais ou menos. Não é isso? Não sei quando abasteço. Então, R$7. Pois é. Menos da metade. Isso em São Paulo, né? Em São Paulo. Em alguns lugares, acho que não dá 1/3. O outro, que é o Gabriel Vilar, é isso. Gabriel Vilar, que é o homem do Republicanos, esse comprou, o primeiro comprou uma Mercedes, esse comprou um Tiguan, custa 250 mil, tem o mesmo salário dele. Milagres que acontecem ali no FNDE. Talvez tenha uma herança de família, sei lá. O fato é que o contrato, o pregão, que saiu da área técnica com 1,3 bilhão, 1 bilhão e 300 milhões, ao chegar à mão desses dois, se transformou em 2 bilhões e 82 milhões. Feita a denúncia pela imprensa, caiu da noite para o dia para 1,5 bilhão. Corrupção virtual, segundo Ciro Nogueira. Agora nós temos as escolas virtuais do Ciro Nogueira, do sequestrador político do Bolsonaro. É por isso que eles querem tanto a reeleição do Bolsonaro, inclusive. Porque qualquer que seja o presidente da República eleito, Lula ou qualquer dos nomes que estão aí na chamada terceira via, qualquer uma dessas pessoas vai tentar recuperar o orçamento. O orçamento foi sequestrado junto com o presidente da República. O executivo não tem mais orçamento.
O dinheiro que sobra vai para o orçamento secreto. O que não é orçamento secreto tem esse uso que vocês estão vendo de fundos constitucionais. Não há mais governo, o governo acabou. E é por isso que Ciro Nogueira, com tanta determinação, está aí dizendo, sim, vão, e diz que o Bolsonaro será reeleito, que isso é fatal que aconteça, porque não sei o quê, que o governo é uma maravilha. Isso está em curso na educação no Brasil. E aí, é claro, eles não podem querer mesmo que qualquer outro presidente seja eleito. Porque vão perder. Isso não quer dizer que eles não vão entrar na base do próximo governo, hein? Vão entrar na base do próximo governo. Só que com menos poder. É a primeira vez, nunca, o Centrão não é novo. As personagens vão se renovando, mas o conceito não é novo. O conceito é lá da Constituinte. Tá? O conceito é lá da Constituinte. Eu lembro do deputado Cardoso Alves, dando que se recebe, que era o lema da turma. Roberto Cardoso Alves. Lei de São Francisco, segundo ele. Esse conceito é antigo. Mas o governo Bolsonaro é o primeiro que dá a hegemonia do poder ao Centrão. Que o Centrão manda de verdade. Quem manda no Bolsonaro são Ciro Nogueira, Arthur Lira, Valdemar Costa Neto, republicanos. Pintam e bordam no governo do modo como quiser. E acabou. E se aparece bicho de fora, que é o caso dos dois pastores. Os dois pastores estavam na bagunça também. Só que estavam na bagunça, mas diretamente com o presidente, sem passar por esse filtro. Foram espirrados. É isso que está em curso no país. Esse Brasil que o Bolsonaro, onde não há corrupção. Claro, não se investiga. O Ministério Público inexiste. Não é? Então não é. Ciro Nogueira, a corrupção que há no governo, como sabe Vossa Excelência, não está no mundo virtual. Né? E ainda que virtual tenha se tornado, porque foi descoberta a tempo, o que é que Vossa Excelência está propondo no fim das contas? Né? Talvez seja uma exaltação, Bob Furue, do trabalho da imprensa. Gosto muito dessa imprensa vigilante, ô Valio Bene, que não permite o governo roubar. Obrigado. No que ela cochila, aí as coisas acontecem. É isto. Trata-se, no fim das contas, de manter ou não manter Jair Bolsonaro no cativeiro. Quer dizer, Jair Bolsonaro não, o presidente da República. No cativeiro. Hoje ele está no cativeiro. E lá do cativeiro ele pode fazer o quê? Atender alguns ali, ok? E fazer seus discursos delirantemente reacionários. E pronto. E está tudo certo. Não?